noite a todos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Deus é bom. Quero cumprimentar você que está na sua casa também, com uma boa noite, que Deus te abençoe. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Bom é estarmos no lugar onde a presença de Deus é real. E é muito real a presença do Senhor aqui. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiança de nos dar a oportunidade de servir a noiva de Cristo. É uma grande responsabilidade, mas eu sei que nós estamos cobertos de oração, né? Não é fácil pregar perto dos nossos pastores, mas Deus é com a gente, né? Difícil, irmão, pregar perto. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eu estava orando acerca de hoje já há alguns dias. Eu até brinquei com a pastora ontem. Falei, pastora, a senhora avisou a Jesus que era eu hoje? Porque Jesus não desceu nada até agora. Perguntando e orando ao Senhor, mas quando foi hoje pela manhã, eu confesso aos irmãos que não sei se foi sonho, ou se foi só uma visão, mas o Senhor me levou a esse texto. Vamos caminhar juntos? Lucas capítulo 24, versículo 13. Se você tiver sem seu exemplar aí, você pode acompanhar conosco aqui. Tá bom? E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Pode passar aí. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu, peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Glória a Deus. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Só até aí, meus irmãos. Irmãos, o contexto aqui, após a morte de Jesus e a ressurreição, antes da sua morte, no momento da ceia, inicia-se uma crise entre os discípulos, entre os congregados, entre o povo, porque na ceia Jesus vai partir o pão e vai revelar que dentre os discípulos, Mateus, existia um traidor, e que ele havia de se entregar, que ele ia morrer. Ele começa a lembrar os discípulos aquilo que ele já havia falado algumas vezes. Quando ele anuncia isso e essa hora é chegado, começa uma crise entre os discípulos, porque eles ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer. Jesus vai ser entregue, Jesus é traído, ele é entregue, e os discípulos olham um para o outro e dizem, e agora, o que vamos fazer? Olha um para o outro e diz, e aí, João, vamos fazer como agora? João diz, pergunta para Pedro, que eu não sei não. E aí, Pedro, vamos fazer o quê? Pedro diz, muito menos eu. Eles ficam tão perdidos ao ponto de o próprio Pedro, que viveu tantas coisas, falou, vou voltar a pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque se nada acontecer, pelo menos eu vou estar onde eu estava antes, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eles começam a duvidar e começam a estar sem direção. Até que os dias se passam, chega o terceiro dia, ele ressuscita, as mulheres vão ao sepulcro, também desacreditadas, porque elas não vão visitar quem está vivo, elas vão visitar quem está morto. Portanto, quando elas chegam lá, pastor Fábio, elas perguntam onde colocar o corpo do nosso mestre, ela quer ver o corpo. Ninguém mais acreditava, estavam todos perdidos. Até que o anjo diz para elas, por que procura dentre os mortos aquele que vive? E elas são as primeiras a serem enviadas. A palavra apóstolo significa enviados. Os primeiros foram as mulheres, que foram enviadas aos discípulos, de dizer para os discípulos que ele estava vivo. É anunciado isso para eles, mas mesmo assim essa crise persiste até Jesus começar a aparecer entre eles. E dentro do contexto tem esses dois discípulos que nós acabamos de ler. Dois discípulos que saem da cidade e vão para uma aldeia chamada Emaús. Eles vão e estão tristes, como o texto diz, Rafa. Eles estão tristes porque, para eles, Jesus morreu e acabou tudo aquilo, toda aquela euforia, todo aquele movimento, todos aqueles milagres, acabou para eles. E eles estão indo, conversando entre si, talvez indagando um para o outro. Eu pensei que ele ia permanecer, mas ele se foi. A verdade é que eles não entendiam, eles não conseguiam entender que era necessário Jesus morrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então eles estavam tristes. Aí o texto diz que de repente Jesus, já ressurreto, começa a caminhar com eles. E a Bíblia diz, Mateus, que eles não reconhecem que é Jesus. É um viajante qualquer que está do lado deles. André, e eles estão lá, os três andando, e Jesus é maravilhoso demais, porque ele, como se nada tivesse acontecido, pastor Edson, ele começa a indagar, perguntando, do que vocês estão falando? Aí um deles diz, és tu, peregrino, que não sabe do que está todo mundo falando? Ou seja, Jesus era assunto até aquele dia, porque tudo mudou. E tudo mudou quando ele anunciou que ele ia morrer. Só que era necessário e ninguém conseguia entender isso. Ele pergunta, como é que você não sabe? Ele é assunto em toda a cidade aí. E Jesus, quem? Qual assunto? E eles começam a falar sobre Jesus para Jesus. Jesus espera eles falarem. De repente, Jesus começa a pregar para eles.
Jesus começa a anunciar para eles, e Jesus começa a falar dos profetas e das profecias, começa de Moisés e vai falando de todos os profetas e anunciar. Todos os profetas profetizaram que era necessário que ele morresse para pagar o preço, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. Por que vocês estão duvidando em seu coração? E Jesus prega para eles. Sabe o que me chama a atenção, Rodolfo? É que eles estão ouvindo Jesus pregar, mas mesmo assim ainda não reconheceram que era Jesus. Depois eles vão revelar que o coração deles estavam ardendo enquanto esse homem falava, André, mas eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Até que eles chegam no lugar onde eles deveriam chegar, na aldeia. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Porque se alguém contasse isso aqui para mim, eu ia dizer que era o pregador conjecturando, mas está na Bíblia. Quando chegaram no lugar onde eles deveriam chegar, Jesus fez como se fosse para outro lugar. Ele fingiu, pastora Marta, que ele ia continuar a caminhada. Aí os dois olham para ele e constrange ele a entrar com eles. Jesus queria entrar com eles. Sabe o que me chama a atenção é que Jesus não se ofereceu, não forçou, ele esperou esse convite. Ele fingiu que ia continuar a caminhada porque ele queria o convite para entrar. E essa entrada aqui, irmãos, é um novo ambiente. Você consegue entender isso aqui comigo? Porque até o momento eles estão andando com Jesus, sem saber que era Jesus, e estão ouvindo sobre o Evangelho, sim ou não? Agora, um novo nível vai nascer, porque agora eles param e convidam esse homem, Jesus, para entrar com eles. Esse entrar é uma mudança de ambiente, para uma intimidade maior, porque uma coisa é você conversar com alguém que está na rua, outra coisa é você constranger essa pessoa a entrar. Você consegue perceber que agora é um novo nível de intimidade? Primeiro eles estão ouvindo Jesus pregar. Agora eles convidam Jesus para entrar com eles. E agora a comunhão vai aumentar, porque eles vão estar dentro da casa com Jesus. Um novo nível de intimidade começa a nascer. E sabe o que é lindo? É que esse novo nível de intimidade nasce a partir de um convite. Porque por mais que Jesus te ama muito, por mais que Ele quer tomar conta da sua vida, Ele precisa ser convidado para esse lugar de honra. Deixa eu dizer de novo isso aqui. Por mais que Ele te ama, por mais que Ele quer, Ele não vai invadir esse lugar. Ele não vai simplesmente arrombar a porta e entrar nesse lugar. Esse lugar de honra precisa-se de um convite seu para dizer: Jesus, eu quero um novo nível de intimidade. De sair da rua, de só estar no culto e ouvir. Não, eu quero agora que o Senhor volte para casa comigo e se assente num lugar de honra. Você consegue entender que nasce um novo nível de intimidade aqui agora? Que eu não quero mais só ouvir. Eu quero que o Senhor entre e tenha um lugar de honra aqui. Porque tem gente que diz: será que o Senhor não está vendo tudo que eu estou passando? Ele está. Só que Jesus, Ele está esperando esse convite para entrar e ser o Senhor da sua casa. Porque Jesus quer ouvir de você, irmãos. Tem umas coisas que Jesus fez durante o seu ministério, que Ele exerceu aqui na terra, que a gente percebe que por mais que Jesus conhece, Ele gosta de ouvir, Ele gosta dessa oração, Ele gosta desse convite. Ele chega para um cego que está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ô irmão, o cara está cego, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava? Sim, mas ele queria o ouvir. Você consegue entender que Jesus quer esse contato?
Ele chega para um cara em João capítulo 5 que está há 38 anos, esperando uma cura, paralítico, em cima de uma cama, num tanque. Ele está lá nesse tanque esperando há 30 anos. Jesus chega para ele e pergunta, queres ficar são? A gente olha para o texto e diz, meu Deus. Mas ele queria ouvir, porque por mais que ele sabe, ele quer esse contato, ele quer essa comunhão, ele quer que você convide ele para esse lugar de honra. Você precisa falar, você precisa convidar Jesus para esse lugar de honra e dizer, Jesus, a partir de hoje controla a minha vida, a partir de hoje controla os meus sonhos, a partir de hoje controla todas as áreas da minha vida, porque se eu continuar controlando vai dar errado. Você precisa convidá-lo para isso. Eles convidam Jesus para esse lugar de honra. E Jesus, como se não quisesse, ele entra. Aí lá dentro nasce um novo nível, irmãos. Você consegue perceber que o nível ele vai aumentando? Primeiro eles estão ouvindo. Agora eles convidaram Jesus para entrar. Eles ainda não sabem que é Jesus. Mas eles convidaram para entrar porque pregou. E ardeu o coração. Só que eles ainda não reconheceram que era Jesus, porque por mais que a pregação é muito importante, ela não tem o poder, escute isso, de revelar quem você é. A pregação tem um poder de revelar o Deus com que você prega, o Deus sobre o que você prega. Mas a pregação não tem o poder de revelar quem você é. Porque o conhecer alguém não é o você ouvir ele pregar. Quer conhecer alguém? Vai para casa com ele. Se assente à mesa com ele. Vê como ele trata os filhos dele. Vê como ele trata a família dele. Isso é o conhecer, o conviver é o conhecer. Então eles ouviram. Não reconheceram que era Jesus. Chamaram Jesus para entrar em casa. Ainda assim não reconheceram que era Jesus, aí eles vão para um novo nível. Que é convidar Jesus para se assentar à mesa com eles. E o se assentar à mesa é algo maravilhoso, porque a mesa fala de identidade. Na mesa, só se assenta na mesa comigo quem eu conheço. Dentro da minha casa se assenta a minha família. Vem alguém convidado, mas é alguém que eu... A mesa revela isso. Eles convidam Jesus para se assentar à mesa, e quando Jesus se assenta na mesa, parte o pão, eles vão reconhecer que era Jesus. Só que isso aqui é lindo, porque se a mesa ela revela, pastora, quem somos nós, o convite para a mesa é um nível maior de intimidade, Mateus, porque também revela quem eu sou. O sentar na mesa vai revelar quem ele é, mas também vai revelar quem eu sou. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que mesmo Jesus sabendo quem a gente é, ele se assenta na mesa conosco. Deixa eu dizer isso de novo para alguém. Mesmo Jesus sabendo quem nós somos, ele se assenta na mesa conosco. Aleluia. Porque não importa o estado em que nós estamos, quando nós se assentamos na mesa com Ele, Ele nos conhece, mas mesmo assim Ele quer estar conosco na mesa, conhecendo os nossos defeitos, conhecendo as nossas falhas. Ele quer estar sentado conosco, porque é esse lugar de intimidade que vai nos purificar de todos os nossos pecados. É esse lugar de intimidade que vai nos lavar, que vai nos dar vestes novas, que vai nos fazer com o convívio ser igual a Jesus. Você consegue entender que esse nível de intimidade da mesa é algo que precisamos alcançar? Primeiro eles ouvem. Eles querem subir de nível. Não queremos só ouvir, queremos que o Senhor vá
para nossa casa. Agora eles vão para um outro nível. Eu quero que o Senhor se assente conosco à mesa. Eu quero que o Senhor me conheça quem eu sou. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero estar contigo. Aí, falando de mesa, a gente volta agora àquilo que falamos no começo para a gente caminhar para o fim. E aqui que eu queria chegar. Foi a mesa onde tudo começou. Foi na mesa que Jesus revelou para eles que ele se entregaria. Foi na mesa que Jesus falou que um deles iria traí-lo. Porque na mesa revela isso. E quando Jesus falou isso na mesa, o Judas foi o trair, e o Judas traiu ele porque Judas pensou, Mateus, que Jesus ia permanecer, ia estabelecer o teu reino, ia vencer os inimigos à espada. Foi isso que Judas estudou. Então, quando Judas percebe que Jesus não era aquilo que ele pensou que ele era, ele resolve trair Jesus. Então a mesa revelou quem Jesus era de verdade para Judas. E quando isso foi revelado, o povo se revoltou porque o povo queria que Jesus estabelecesse o trono. Ele disse que vai se entregar. O povo queria que ele continuasse fazendo milagre, ele queria fazer algo maior. E Jesus teve que lidar com isso durante seu ministério porque a multidão cercava ele. Porque aonde ele passava tinha milagre. Aonde ele passava, Júlia, alguma coisa acontecia. Então a multidão corria atrás dos milagres, do poder. Jesus lidava com isso. E agora ele revela o verdadeiro propósito, o povo se revolta contra ele. Mas Jesus permaneceu por causa de um motivo. Pergunte qual? Ainda existiam remanescentes que não estavam ali pelos milagres, mas estavam ali porque queriam estar sentados na mesa. Que estavam ali não por aquilo que ele podia oferecer, mas estavam ali pela identidade de quem ele era. Ele permaneceu porque existiam remanescentes, e eu te provo, o Pedro estava ali por quem Jesus era. Por mais que ele fez aquilo que ele fez, que ele negou Jesus, mas ele estava ali por aquilo que Jesus era. Porque Jesus deu um milagre para ele muito grande em Lucas capítulo 5, a maior pesca da vida dele. Jesus depois olhou para ele, depois que ele se prostrou e disse, afaste de mim porque eu sou pecador, Mateus. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro largou tudo. Pedro largou e seguiu a Jesus. Sabe o que Pedro estava dizendo? O milagre foi legal. Porém, maior do que o milagre é estar com o Senhor. Maior do que o milagre é desfrutar do relacionamento com o Senhor. E é por isso que ele permanece. E é por isso que ele não desiste. É por isso que na oração do Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. É porque ele sabia que ainda iam existir remanescentes na terra, que estão aqui essa noite. Não porque Jesus pode fazer um milagre, não porque a porta vai abrir, isso é consequência. Mas o mais importante é estar aqui para desfrutar de um relacionamento, para estar sentado na mesa com Ele e poder conhecê-lo mais. Aleluia! Poder conhecê-lo melhor, poder acordar pela manhã e dizer, Jesus, eu quero te conhecer mais. Essa é a ideia original, irmãos. Quando Deus criou o homem para o relacionamento. Era isso. Ser igreja é ter um relacionamento com Jesus. É ser um discípulo de Jesus na terra. É ser semelhante a Ele. Só conseguimos ser semelhante a Ele com a convivência com Ele, minha pastora. Eu gosto muito de dizer essa frase, eu vou dizer de novo. Porque certo homem disse, se você ficar sem orar um dia, Deus vai perceber. Se você ficar, André, sem orar 2 dias, o diabo vai perceber.
Mas se você ficar sem orar 3 dias, as pessoas vão começar a perceber. Você consegue entender isso? Que a ausência do relacionamento te faz parecer consigo mesmo. Mas o estar na mesa com Ele, todos os dias, nos faz parecer com Jesus. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e dissesse isso aí, por favor. Diga assim para ele, para ela, com uma voz bem forte. Diga assim, ó, você foi chamado. Não, vamos lá, gente, vamos lá, vamos mais forte. Diga, você foi chamado para ser igual a Jesus. Diga para ele, só dá para fazer isso com a comunhão diária com Ele. Jesus está te convidando nessa noite para você se assentar à mesa com Ele, porque Ele quer conviver com você, Ele quer acordar com você, Ele quer trabalhar com você, Ele quer estudar com você, Ele quer se relacionar todos os dias com você. Esse é o segredo. Alcançar esse nível do relacionamento da mesa, Daniel. É alcançar esse nível de estar sentado à mesa com Ele. E conhecê-lo de verdade. Aí agora um outro nível, aqui a gente encerra. Vamos lá comigo. Primeiro eles ouvem. Eles vão para um outro nível. Convida Jesus para entrar. Aí eles vão para um terceiro nível. Não quero só que o Senhor esteja aqui dentro, eu quero que o Senhor se assente à mesa, no lugar de honra. Aí agora tem um outro nível, porque quando as escamas dos olhos caem, e eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece, André. Eles olham um para o outro e dizem, era Ele que estava sentado aqui do nosso lado. Eles se levantam, e agora vão fazer o que a igreja foi chamada para fazer. Tirados para fora. Eles vão sair, vão voltar e anunciar o que eles viram e ouviram. Agora eles vão para o outro nível. Eles ouviram. Segundo, convidaram Jesus para entrar. Terceiro, convidou Jesus para sentar à mesa, lugar de honra. Quarto, vão sair para anunciar aquilo que eles têm visto e ouvido. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que constrange. Aquilo que você tem visto e ouvido, você tem anunciado. Fica tranquilo, porque se a resposta for não, hoje Jesus está nos convidando. Porque hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite de assentarmos à mesa com Ele. E lembrarmos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Hoje é a noite de participarmos do seu corpo e do teu sangue. E saímos daqui entendendo que a nossa missão aqui na terra é compartilharmos daquilo que temos ouvido, daquilo que temos visto. Porque tem pessoas que estão esperando o que Deus colocou dentro de você. Sabia disso? Em Atos capítulo 16, minha pastora, tem algo muito... A Bíblia diz que Paulo ele tenta ir para a Ásia e o Espírito Santo impede ele. Aí o Espírito Santo conduz ele à cidade de Filipos, na Macedônia. Você conhece a história lá, que ele é preso, uma jovem é liberta. Mas ele estava indo para a Ásia para pregar. Mas o Espírito Santo impede ele de ir para lá. Porque Jesus já tinha prometido a Ásia para Pedro. Júlia, e aquilo que é de Pedro, Paulo não vai viver. Mateus, aquilo que é de Paulo, Pedro não vai viver. Sabe por quê? Tem alma, Júlia, que está esperando o que Deus colocou em você para serem alcançadas. Mateus, tem almas que Deus está esperando que Ele colocou, que as pessoas estão esperando que Deus colocou em você. Porque Deus já marcou essas pessoas e colocou algo em você que só você, através do Espírito Santo, vai conseguir alcançar elas. Então você entende a necessidade da gente se levantar. Porque existe um povo que está esperando a manifestação dos filhos de Deus na terra.
Existe um povo que está aguardando a manifestação dos filhos de Deus na terra, para anunciar um reino que já veio. E agora vai uma notícia para você se alegrar, um reino que já veio, que já está sendo estabelecido na terra, mas que breve vai ser estabelecido de vez através da volta do nosso Jesus. Você consegue se alegrar com isso? Fica de pé comigo. O Senhor está te convidando essa noite a você chegar nesse nível. Talvez eu estou falando aqui para alguém que só tem ouvido falar. Venha ao culto, ouve, venha ao culto, volta para casa. Mas o Senhor está te convidando hoje a um novo nível. Talvez até você já convidou Jesus para sua casa, mas hoje o Senhor quer que você convide Ele para se assentar à mesa. E hoje é noite de celebração. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que tem que alcançar o último nível, que está em todos esses níveis, mas não está exercendo o seu chamado. Você sabe qual é o seu chamado, ou talvez ainda está esperando em Deus qual é o seu chamado. Mas Deus está te convidando hoje a você fazer uma nova aliança hoje. E entrar nesse nível de exercer o seu chamado. Feche os teus olhos comigo. Deus está te convidando hoje. Lembra aí, vai lá. Lembra aí do seu chamado. Talvez você que está aqui, que participou do retiro, e o Espírito Santo revelou você qual era o seu chamado, ou em outra ocasião, e você não está exercendo esse chamado. E hoje é uma noite de celebração. Ou talvez você nem sabe qual é seu chamado. Mas Deus hoje está chamando você para algo. E o que é, Felipe? É sair daqui e anunciar aquilo que você tem ouvido, lido, visto. Anunciar um reino que já veio. E você precisa exercer esse chamado. Hoje é noite de sentarmos na mesa com Ele. E lembrarmos do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Participarmos do seu corpo e do teu sangue. Hoje é noite de festa. E é uma boa noite para você renovar a sua aliança com Deus. Mas Felipe, eu não vou participar. Você vai participar com a uva da comunhão. Você vai participar como todos aqui. E talvez você não chegou nesse nível ainda, mas você precisa percorrer esse caminho. Hoje é o pontapé inicial para você. Existe um novo de Deus chegando para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Você crê nisso? Então comece a orar aí agora. Comece a orar aí agora. No seu lugar, você sabe o que você depende do Senhor. Comece a orar aí agora. Nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos ceiar ao Senhor. A nossa pastora vai vir para nós orarmos por isso. Mas antes de ceiarmos, eu preciso que você ore agora. Porque você sabe o nível que você está. Que Deus está te levando a algo novo nessa noite. Ore, 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 ore. Eu já fechei a porta após mim. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Meu coração aberto já está. Jesus. Te peço, vem encher esse lugar. Jesus. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Nós vamos cear essa noite.
Nós vamos cear essa noite. E eu quero que, em nome de Jesus, você sinta liberdade de estar na mesa com Jesus essa noite. Uma das coisas que Satanás tenta fazer para nos impedir de viver os sonhos de Deus para nós é nos impedir de chegar à mesa. Porque na mesa, no lugar de intimidade, você entende aquilo que Deus tem preparado para você. Então eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor essa noite, cear essa noite, nesse direito que você tem como filho de estar na mesa com o Pai. Eu quero convidar você essa noite a cear, lutando pela presença. Mary, na noite em que Jesus foi traído, que ele ceou com os seus discípulos pela última vez. Jesus não falou assim: olha, quando vocês cearem, vocês vão cear para atrair as minhas bênçãos. Jesus não falou isso. Jesus não disse assim: olha, este é um pouquinho do cálice, esse é um pedaço de pão que vocês vão tomar, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar dos milagres que eu realizei. Não foi isso que aconteceu. Mas quando Jesus, ele toma o pão e toma o cálice, ele diz assim: quando vocês cearem, vocês vão lembrar da minha pessoa. É o meu corpo e é o meu sangue. É a presença.